Glória a Deus. A Lena falando do sofrimento, né? Como dizia a pastora, eu falo que é a Marília Mendonça, né? Que ninguém vai sofrer sozinho. Ela sofria de lá e eu bem sofrendo dali, suando o bigode. E ainda fiz um pedido para meu marido. Falei assim, deixa eu colocar as cadeiras em círculo, que daí eu prego ali sentada no meio do povo, porque esse negócio parece que me tampa e em pé parece que não flui, sabe, gente? Mas, graças a Deus e por ser o ano do plantio e por ser o ano da decisão, foi que hoje eu tomei a decisão da primeira quinta-feira do ano estar aqui trazendo a palavra. E que não seja de mim, mas eu falei, Senhor, eu quero me encher, como nós desafiamos a nossa liderança, as mulheres também, a gente está orando, buscando, lendo a palavra de Deus. E não tem como não ler a palavra de Deus e se encher. A gente só não tem o que falar, a gente só não tem o que pregar ou ensinar quando a gente não lê a palavra de Deus, porque é impossível ler e não ter o que falar. É impossível. Aquilo ali vai falando na tua cabeça e como Deus traz a revelação. Fecha seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite mais uma vez e dizer que a tua palavra, ela é viva e eficaz, Senhor. Nós repreendemos toda distração agora, levamos a nossa mente cativa ao Senhor e nós dizemos que aqui está o seu agir e efetuar nas nossas vidas. Traz a tua palavra, Senhor. Na tua palavra diz que a transformação, Senhor, a conversão vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes nós só estamos escutando e não estamos ouvindo. Então que a sua palavra, Senhor, penetre na nossa mente e no nosso coração. Faça o que o Senhor quiser. Usa-nos, Senhor, neste momento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu anotei aqui que no dia 25/9, foi antes, eu acho que do primeiro turno, né, das eleições, eu estava pedindo para o Anderson uma bandeira, eu queria a bandeira do Brasil, porque eu queria. E não deu certo a bandeira e vinha muito um versículo que muita gente estava colocando para quando ia falar sobre política, quando ia pedir oração, que é, se o meu povo que chama pelo meu nome, né? E aí depois eu leio ele aqui, mas todo mundo falando esse versículo. E eu dormi preocupada, até com as eleições mesmo, com algumas coisas, e eu sonhei numa visão assim, sabe quando é um sonho que você, parece que você está ali vendo e tudo, e você levanta e fala assim, gente, eu tive uma visão, e o que eu sonhava era que essa igreja, a gente estava em círculos, e eu conseguia ver rosto por rosto, e hoje ainda falando aqui, eu consigo lembrar exatamente de alguns rostos que estavam aqui. E eu ia olhando para o rosto do pessoal assim, eu falava assim, e eu começava a ficar enjoada, muito enjoada a ponto de querer vomitar. E eu falava assim, o que está acontecendo? O Senhor me disse para reunir o povo e eu estou enjoada. E quanto mais a gente orava, mais enjoada eu ficava. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu falei assim, Senhor, se é uma visão, se é um despertamento, porque diz que a gente acorda, né, 3 horas da manhã, que seja 3 horas da manhã, então, para eu saber o porquê que eu estou enjoada. Mas isso ainda eu falava no sonho. E eu despertei. No que eu despertei, que eu olhei o relógio, era exatamente 3 horas da manhã. E naquele momento eu continuava enjoada. Eu continuava com aquele enjoo que não acabava. E aí eu sentei na cama e comecei a anotar. Peguei o celular e comecei, Senhor, peguei a Bíblia, o que o Senhor quer de mim? O que está sendo esse enjoo? E foi naquele momento que Deus falou tão forte assim no meu coração, e Ele falava assim, está entrando uma mornidão tão grande, são as distrações que está levando à mornidão, que eu estou ficando enjoado do povo.
Eu falava, gente, mas a gente estava na igreja, estava todo mundo ali, como assim? Exatamente. Porque quem está lá no mundo, eles estão frios, eles não são morno. Morno é o cristão que era para estar quente e está morno. Não estou falando de quem não é crente. E aquilo lá entrou um temor muito grande no meu coração. E eu orei por aquilo, tinha compartilhado com o Anderson. E veio a palavra do Senhor, que é essa mesma que fala, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E quando ele trouxe isso, eu falei, gente, não é política, porque fala o que? Se o meu povo, ele não está falando do povo que não conhece, ele está falando do dele, de quem já é dele. E aí fala se converter dos maus caminhos, a gente pensa assim, mas como? Não é dele? Já não é convertido? Como que ele está falando se converter ainda dos maus caminhos? Porque muitas vezes nós já estamos assim, nós já obedecemos o Senhor, nós nos batizamos, dizemos, eis-me aqui, usa-me a mim, mas nós estamos nos maus caminhos, nós não fizemos essa conversão, nós não estamos buscando a face de Deus. E eu falo, Alexandre, eu nem queria que colocasse agora, aí no telão não precisa colocar, que eu quero ler, e eu quero que quem esteja com Bíblia, leia também. Algo muito forte também no meu coração é, a gente precisa algumas coisas voltar ao original. Nós precisamos voltar ao original e muitas coisas, muitas. E a gente perdeu coisas assim que eram tão boas de viver e de repente foi tomando outras coisas. Quem aqui tem álbum de foto em casa? Antiga. Tem álbum de fotos em casa? Aí, o pessoal mais velho. Quem dos adolescentes, as pessoas mais novas, tem o seu álbum de fotos? Quem aqui já perdeu fotos preciosas porque deixou só no computador ou no celular? Entendem? Eu até brinco com minha tia quando a gente vai tirar foto, ela fala, para que foto? Eu falei, para lembrar de você quando você morrer. É simples assim. Porque isso era no original. E quando as pessoas chegavam na nossa casa, o que a gente fazia? Mostrava os álbuns de fotos. Não era assim? As pessoas chegavam na nossa casa, você ia lá mostrar as fotos. Outro dia eu estava falando aqui, quem já viu meu álbum de casamento? Só a Emily e outras pessoas já foram na minha casa. Você não viu, não? O álbum físico? Não. E eu tenho um álbum de casamento. Mas chega em casa, você não mostra mais aqueles momentos ali, você deixa de existir aqueles momentos. Então, tem coisas que nós precisamos voltar no original, porque é a nossa essência. A gente vai precisar em algum momento, nos faz lembrar de algumas coisas. Então, eu quero desafiar esse ano, quem não tem Bíblia, comprar a sua Bíblia e começar a andar com a sua Bíblia. Sabe? Tem uma certa denominação que eu fui há muitos anos e lá não se pode carregar a Bíblia na mão até hoje. Imagina, não pode, tem que ser dentro da bolsa ou de um bolsário, para quem é homem, mas não se carrega a Bíblia na mão. Mas se a gente for ir mais atrás, as pessoas na rua eram conhecidas como fiéis porque elas andavam com uma Bíblia. Sabe? E muitas vezes nós não temos uma Bíblia na mão. E a pessoa pode falar assim, você não tem a Bíblia. Por quê, Fabiana? Eu aprendi que a Bíblia é uma arma. Quem aprendeu também? Quem aí dos tempos, né? Que a Bíblia é uma arma, uma espada, não é isso? E a espada você anda com ela onde? No bolso?
embanhada para tirar a hora que puder, né? E muitas vezes é bom ter no celular, é óbvio, é ótimo, porque tem lugar que realmente o celular vai ajudar. Mas para a igreja, onde você estiver, no seu trabalho, deixe sempre uma Bíblia e tenha o hábito de abrir uma Bíblia. Porque quem estuda, quem está numa faculdade, mesmo que ele está com o celular na mão lendo a Bíblia, alguém vai saber que ele está lendo a Bíblia? São os crentes 007, né? Vou ler aqui, porque aqui ninguém está sabendo o que eu estou vendo. E se você, lá na hora do seu intervalo, ou na hora da sua aula, porque muitas vezes você pode estar lendo a Bíblia, estiver com uma Bíblia na mão, vai fazer diferença? Vai chamar a atenção? Então vamos, quem não tem Bíblia, tá? Quem não tem condição de comprar, ali dentro a gente tem algumas Bíblias. Algumas, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia de homem, a gente ganhou algumas, eu tinha algumas, eu trouxe e deixei ali. Então eu falo, ó, não tenho condição de comprar uma Bíblia e quero uma Bíblia, só me procurar no final que a gente vai olhar se tem uma Bíblia ali para que você possa andar com ela, amém? E lendo, quero agora ler com vocês Mateus 5 e nós vamos decorrer um pouquinho. Vendo Jesus as multidões, subiu os montes, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vou ler até o verso 11. Tem muitas pessoas que olham aqui e falam assim, ó, porque serão, eu vou ser farto. A gente fica sempre com a promessa. Nós queremos sempre a promessa, e Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que ele falou ao meu respeito, ao seu respeito, vai se cumprir. Mas para uma promessa se cumprir, primeiro se exige que se cumpra um princípio. Então, cumprir um princípio é para mim e para você. E o cumprimento da promessa já é com Deus. Mas muitas vezes nós estamos aqui querendo que se cumpra a promessa de Deus nas nossas vidas, o que Ele tem prometido aqui. Mas nós esquecemos muitas vezes do princípio que vem antes da promessa. E são princípios, gente, tão claros, mas que às vezes para cada um, para mim é fácil, para o Anderson é difícil, para o outro é fácil. Um mesmo princípio, já perceberam isso? Tem princípio que para mim eu tiro de letra, mas tem princípio que o outro é bom nesse. Tem um que você fala, nem morta, tá doido? Quer ver um dos princípios que Deus fala? Quando alguém te bater numa face, faz o quê? Quem aqui? Quem aqui? Porque eu acho que eu viro giraia. Eu falo assim, Senhor, me cura, porque eu acho que eu viro um giraia. Mas é um princípio, não é? Porque tem uma promessa depois que você virar outra face. Entendem? Quando você quer alcançar misericórdia, você fala, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Mas aqui fala assim, ó, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você está pedindo misericórdia, mas você é o misericordioso?
Você é aquele que quando alguém te pede, por favor, você faz? Você tem misericórdia e atende? Ou você só quer a promessa? Você quer viver só a promessa e esquece do princípio? Eu falei hoje para meu marido e hoje eu posso contar, né? Um princípio. Esposa, seja submissa ao vosso marido, né? E o marido tem que amar a esposa, né? Como Cristo amou a igreja. Gente, cá para nós. Acho que é mais fácil ser submissa do que amar como Cristo amou a igreja. Mas, como eu disse, o que é fácil para mim não é para o outro. Talvez meu marido fale, para ele era assim, ó, era melhor, né? Amar. Porque é mais difícil para um, não é para o outro. E nós aprendemos, eu tive uma líder, e eu achava engraçado, porque se ela estivesse na minha casa e a gente fosse levar alguém em algum lugar, ela falava assim, amor, posso ir com a Fabiana levar fulano? E eu fazia só assim, né? Eu olhava, eu não acreditava que ela estava pedindo para ir deixar uma pessoa ali. Eu não ia sair sem avisar, mas eu ia falar assim, amor, estou indo ali, tá? Deixar a Vilane. Não é assim que a gente faz? Ou só sou eu, gente? Me deixa sozinha aqui não, as mulheradas aí, ó. Eu estou ensinando hoje, né? Assim, não me deixa sozinha no pecado. Uma satisfação, uma comunicação. Estou comunicando. E aí, quando eu falei isso para ela, eu falei assim, você pede para ir ali. Aí ela falou assim, porque quando eu uso posso, eu estou sendo submissa. E eu tenho um respaldo. Se algo acontecer comigo, eu estou debaixo do respaldo que ele me deu. E aí eu fiquei pensativa naquilo e comentei com o Anderson hoje e falei assim, olha, como Deus tem nos ensinado e como Deus tem pressa de nos ajustar como casal. Quem aqui já teve 2 anos de casado? Ore por nós. Orem por nós. Quem já teve 2 anos de casado aí, orem por nós. E aí, nós estamos ainda nessa parte. Vocês sabem, quando eu estava lá com o problema do cisto, de novo, né? Pela segunda vez, fui arrumar uma garrafada, não sei onde aí, lá no Valparaíso. A garrafada, gente, R$200. Vinha no litro de refrigerante. E só o Uber para trazer para cá era R$60. E aí o raizeiro lá disse assim, ó, tu tem que tomar 3 garrafadas para ficar boa. Aí eu falei para o Anderson, ele falou assim, não, você vai comprar uma e depois, se precisar, você compra as outras. Eu falei, não, porque eu já estou pagando Uber, então eu vou comprar 2. Ele falou, não, você compra uma e se precisar, depois você compra outra. O que eu fiz? Comprei as 2. E aí, ele que recebeu, na hora que ele recebeu, ele pegou e falou assim, rapaz, R$400 em 2 litros de terra, porque veio um troço, né, raiz mesmo, e eu tenho muita dificuldade de tomar líquido, tanto que nem chá eu não gosto de tomar, coisa sem açúcar também não. E aí, Deus me ajudou com aquela garrafada, e eu fiquei surpreendida que eu conseguia tomar, gente. Fui tomando, e aí passou quase um mês, fui fazer ali o exame, né, a Rosane estava junto, e lá o médico ficou impressionado, né? Porque quando ele viu meus exames, ele achou que ia encontrar um cisto ainda maior, porque ele estava crescendo toda semana. E quando ele viu que em uma semana baixou, ele falou, né? Não falou que era milagre porque ele é médico, né? Mas a gente sabia. E aí eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, faltava um copo da primeira garrafada para eu poder tomar. Aí eu falei para minha mãe assim, já que eu estou boa, mas faltou um copo, eu vou tomar esse copo. E peguei o copo, estava perto da pia, minha mãe assim, na mesma velocidade que eu tomei, voltou tudo. Não foi nem vômito, só bateu e voltou, porque não segurou no meu estômago. Eu tomei a segunda garrafada.
A garrafada está lá, gente, na geladeira. Eu não consigo nem ver aquela garrafada. E é uma coisa tão pequena, que eu falo assim, gente, se eu tivesse escutado, eu tinha poupado os R$200. E eu já tentei, viu? Já tentei lá colocar um pouquinho assim, mas não desce. Acho que eu vou ter que pedir perdão. Amor, peço perdão, tá? Porque eu preciso continuar tomando a garrafada, entendeu? Para melhorar. E aí, tem que me perdoar para eu poder começar a tomar a garrafada de novo. Mas são detalhes tão simples que, às vezes, a gente não se toca. E aí ficamos impedidos de viver o que Deus tem para nós. Nós ficamos impedidos de viver aquela promessa que Deus fez, ó. E fez, e vem outro irmão e prega a mesma coisa, entrega a mesma coisa. Mas Deus me trouxe isso porque eu falei assim, eu não quero mais. Aquela música do Thales, sabe, eu não tenho nada além das promessas. Eu falei assim, eu não tenho nada além das promessas, só tem promessa, eu não quero mais nem ouvir. E aí Deus fala, toda hora eu tenho que repetir a mesma promessa, porque o princípio para eu realizar essa promessa e te entregar, você não cumpre. Você não cumpre. Então, como você vai viver essa promessa? Como você quer viver? Porque a mulher fala para o marido, a gente tem que se sentir amada, cuidada, não é assim? Mas como que eu quero me sentir amada e que meu marido me ame como Cristo amou a igreja, se eu não sou submissa? Ah, pastora, mas eu sou. Ah, é? Você é submissa quando você vai comprar aquele sapato e fala, amor, posso ir comprar um sapato? Ou você é aquela que pega o sapato e guarda lá dentro? E aí? É submissão? Porque submissão é uma missão ligada à outra. E aí só porque a gente acredita que isso é bobeira. Não, é princípio. O que você está acreditando que é bobeira, Deus te diz essa noite, é princípio. E se você quebrar o princípio vai te quebrar. E você não vai viver o que você tem. Sabe? Geração de hoje. Meu Deus, menino se cortando, menino se enforcando, menino falando que quer morrer. Menino, tá? De 10 anos, 11, 12, 15, que não paga um boleto na vida. Sabe por que que é? É porque se você corrigir seu filho, ele vai ficar revoltado. A geração minha aqui para cima, dos 35, apanhou. Passava na frente de pai, respondia. Se mataram? Se cortavam? Eu lembro que eu chegava roxa na escola, eu mostrava. Ixi, olha aqui, ó, deu ruim para mim, meu pai me bateu. E a gente ria entre a gente e seguia a vida. Entende? Hoje, se o menino chegar lá e falar, olha aqui, ó, tá roxo, meu pai me bateu, aí denuncia ele. Pensa nisso. Hoje eu falo com propriedade para vocês, errado foi a cintada que não acertou, porque se tivesse acertado eu tinha me equilibrado um pouquinho mais na vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o pai que ama corrige. E se ele está falando que corrigir é amor, o filho vai estar. Quem tem filho pequeno aqui, pequeno, que já deu um tapa quando era pequeno, que você teve que corrigir seu filho e ele te abraçou? Quem é a mãe que lembra disso? Você corrigiu e ele, mamãe, te amo. Como isso, gente? Porque é um princípio e uma promessa. Pede perdão quando você corrige. Então, como os princípios, eles estão ligados em tudo que a gente faz. Vou passar ali para o 12. E vem. Os discípulos, o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. A palavra está dizendo aqui, quem é o sal da terra? Quem é o sal da terra? Não estou escutando, não. Quem é o sal da terra? Continuo sem ouvir um monte de gente calada aí. Quem é o sal da terra?
Quem? Eu sou o sal da terra. E a mornidão diz o quê? É a mesma coisa do sal sem sabor. Uma carne assada, um churrasco sem sal, é bom? Uma comida sem sal, é boa? Se você for um cristão e está aqui sem sal, morno, é bom? Qual a diferença que você faz? Nenhuma. Nenhuma diferença. E aqui está dizendo muito claro, sou o sal. E quando você é o sal, você faz diferença por onde você passa. Você tem que fazer. Se você não está fazendo ou está fazendo um efeito contrário, você tem que clamar por misericórdia. E falar, mas é porque eu sou assim. É porque eu chego mudo e saio calado. É porque eu não gosto. Espera aí. Está dizendo que o discípulo de Jesus é o sal da terra. Então você é a diferença. Você tem que fazer a diferença. Senão você se torna o quê? Inútil. A palavra é inútil. Não serve para nada. Outra parte que nos fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Diz aqui agora que você é o quê? Do mundo? A luz do mundo. E aqui está dizendo que não se pode esconder uma luz. Colocar embaixo da cama vai resolver alguma coisa? Quando apaga a luz, tu coloca lá a vela debaixo da cama para iluminar a casa? Você vai colocar onde? Em cima. É embaixo da mesa ou em cima da mesa? Em cima da mesa. Então você tem que estar onde? É se escondendo? Se você é a luz do mundo, você tem que estar se escondendo? Ou você tem que ser exposto? Gente, eu falo para vocês isso com temor de Deus. Porque se existe uma pessoa que não gosta, literalmente está aqui em cima, na frente, sou eu. Eu claramente. Mas chega uma hora que Deus vai falar, e aí, vai continuar se escondendo? Hoje eu fui arrumar minha sobrancelha e tinha uma mulher lá, a irmã da pessoa que estava lá comigo. E aí ela falou assim, eu vou falar para você ter um tempo com a Fabiana. E eu lá bem assim, né? Cara de alface. Aí ela falou, o que ela faz? E eu continuei o quê? Arrumando a sobrancelha. Com a cara de alface. E aí ela passou um pouquinho, aí ela falou assim, então, além de pastora, eu falei, olha que vergonha, né? Por que eu não respondi logo, eu sou pastora? Sabe, porque você fica bem assim, Senhor, me ajuda. E aí, aí a menina olhou assim para mim, aí ela falou assim, sabe o que é? Porque na semana passada estava tão difícil para mim, eu me senti tão sozinha, que eu só queria um abraço, e começou a chorar. E eu sou a do abraço, gente? Aí eu fiquei bem assim, né? Tipo assim, o trem me puxava e eu, Senhor, o que eu vou fazer agora? Sabe? Literalmente, gente, não é que foi, cheguei lá, querido. Não, sou a Sueli, né? Vem cá. Né? E eu lá, presa no chão. Aí eu falei assim para ela, então, como diz minha tia, que a gente tem que receber um abraço por dia, pelo menos de 20 segundos. Deixa eu aqui te abraçar, bem assim, né? E abracei ela ali por 20 segundos, né? Soltei. E aí ela falou um pouquinho. E aí eu nem perguntei se podia orar. Quando eu vi, eu falei assim, eu vou orar. Já coloquei a mão nela, porque senão eu corria, né? Coloquei a mão, já orei.
Sabe, falei, me passa o telefone dela que eu vou entrar em contato com ela e vou acompanhar ela durante esses dias. Ela tem 2 meses separada, está bebendo todos os dias, uma situação desafiadora. E eu poderia ali ficar na minha timidez, como eu sempre fico, quieta, ninguém acredita, mas é assim, e deixar passar. Mas eu falei, não, e Deus já tinha me dado essa palavra de manhã. Quem está lendo aí é Mateus 5. Falei, como que eu vou ler a palavra e não vou executar agora? Sabe, a coisa mais louca do mundo. Eu falei para meu marido na hora do almoço que eu ia pregar. Eu falei, quem vai pregar hoje? Ele falou, eu falei, então, é porque Deus tinha me dado uma palavra. Ele não pode pregar. Que dia? Eu preparo uma palavra um mês antes, gente. Sabe, mas como Deus age no devocional? Quando você pega ali e lê a palavra, ela vai ser aplicada para o seu dia. O maná, o quê? Diário. O pão nosso de cada dia. E como modificou para mim? 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muitos as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele o caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui vem falando sobre a lei. E não de revogar a lei, mas de cumprir. E eu sempre digo que a Bíblia, ela é o manual mais completo. Todo mundo, tem gente ganhando dinheiro, fazendo tudo, só colocando como princípios, te ensinando como executar os princípios da Bíblia. Ele não fala que é Bíblia, de jeito nenhum, porque tem gente que não aceita, né? Mas ele coloca lá, ele tem milhões de seguidores, ele fala sobre princípios da Bíblia, a pessoa prospera e tal, e o cara prospera só te ensinando algo que você tem ou deveria ter na sua casa, ler e praticar. E eu sempre digo o seguinte, nesse manual existe uma lei, não tem lei aqui? Fala a lei de Deus, o que está escrito, os princípios, e aí tem tudo, tem as promessas, tem como agir. Aqui tem como agir com todo mundo, tem o que você fazer. O pastor, como cuida das ovelhas, aqui adverte o pastor que não cuida das ovelhas, aqui adverte a ovelha que não cuida do pastor, o pai que não cuida do filho, o filho que não cuida do pai, e o inverso também, o patrão, todos os lugares. Aqui é um manual. Se você colocar no Google, tal, isso na Bíblia, você vai lá e encontra, em tal versículo. E isso na Bíblia, você vai lá e encontra. E uma vez aqui, as pessoas, a maioria que tem carteira de motorista aqui, a CNH ela é regulamentada por qual órgão? Detran. Se você parar em uma blitz, você está dirigindo e parar numa blitz,
e por acaso o cara vai te parar lá e falar assim: vou te dar uma multa agora, porque essa caixa está no banco de trás. Vai adiantar você falar assim para ele: eu não sabia que não podia carregar uma caixa no banco de trás. Vai resolver? E eu não sabia, eu estou falando isso porque eu tirei, depois de muito tempo, eu fui viajar com o banco de trás abarrotado, e meu irmão falou: você está doida? Se tu parar, eu falei: o que que tem? Não pode ter nada no banco de trás a não ser passageiro. Pode estar embaixo, mas do banco não pode. E adiantar eu falar para ele que eu não sabia? Eu ia sofrer a penalidade? Com certeza. E na Bíblia não é diferente. E quando eu li isso aqui, o que mais me chamou a atenção, essa parte da oferta, falou: quando você for levar a sua oferta no altar, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Está falando que é você que tem alguma coisa contra teu irmão? Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, se de repente você magoou alguém, né? De repente você, falei normal, mas se você lembrar e por acaso pensar que aquela pessoa tem, o que ele diz aqui? Deixe a sua oferta, vai lá primeiro, resolve e depois volta. Mas aí, não, a gente faz, sabe o quê? Entrega dízimo, entrega oferta, entrega tudo, e a gente está o quê? Com alguém ofendido e a gente ofendendo alguém. E aí, toda aquela outra parte lá de Malaquias e as outras promessas que tem a respeito de dízimos, ofertas, de repreender devorador, de trazer prosperidade, não chega para mim. Aí eu falo, sabe o quê? Minha fé está abalada. Porque eu entrego, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Mas aqui tem um princípio para se cumprir. E você está cumprindo esse? Você está deixando esse? O porquê que tem que pedir perdão antes? O porquê? E lá, se eu não me engano, Mateus também, de 70 vezes 7, acho que é, né? Não lembro mais. 70 vezes 7 pedir perdão, às vezes é só na hora, não. É no princípio. É tudo princípio, tudo. Quer viver as promessas de Deus? Quer viver o que Deus já estabeleceu para você, para os seus sonhos pessoais, para a tua família, para a tua empresa, para a nossa igreja? Quer viver? Vamos para o princípio? Vamos para os princípios? Porque as promessas já estão disponíveis. Aqui já diz, se você cumprir o princípio, vai ter promessa. E não é simples, gente, não é fácil. Para cumprir a palavra de Deus, é fácil? Não, nem ele disse que é, ele falou que o caminho é largo ou estreito? Estreito. E aí tem gente pegando que é fácil, aí tem crente achando que é fácil, o negócio estreita, ele sai correndo. Não, mas eu pensei que. Calma, o caminho é o quê? Estreito. A porta larga leva para outro lugar, que eu não quero ir. É estreito. Então, que nós possamos, hoje, ter a humildade de buscar, de chamar pelo Senhor, clamar, orar, se humilhar diante dele. E falar, Senhor, eu preciso cumprir os princípios. Onde que eu estou errando? Por que eu não estou vivendo as promessas? Por quê? Eu não estou vivendo as promessas porque os princípios para mim estão pesados. Então vai até o Senhor e fala, Senhor, me ajuda. O Senhor sabe como é a minha natureza. O Senhor sabe como que a carne fala alto, como é difícil vencer o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha avareza. Como é difícil engolir isso e pedir um perdão antes de trazer oferta. Mas as coisas não estão rompendo por quê? Por conta do princípio. E até quando? Muitas vezes eu usei, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que quebra, mas não envergo. E Deus está ali, ó, fazendo. E
Meu Deus! E a gente continua duro porque o princípio eu não quero cumprir, não é do outro. Não é para benefício do outro. Enquanto nós pensarmos que o que nós fizermos é para o benefício do outro, nós não teremos a plenitude. A plenitude é pessoal. É pessoal, não é pelo outro, é por você. Não é pelo outro. Amém? Então que hoje nós possamos chamar o Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos agradecer, porque ainda temos a oportunidade de estarmos com as portas abertas, estudando a palavra e decidindo. Nós estamos no mês da decisão. E a decisão que eu convido vocês é viver os princípios da palavra do Senhor. Nem sempre vai ser fácil, porque o caminho é estreito, mas Ele estará conosco até a consumação dos séculos, até o dia que Ele vier voltar, que Ele vai voltar, vai buscar a igreja, e aí nós viveremos eternamente a plenitude. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer por esta palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que faça sentido na vida dos meus irmãos, que haja transformação, que eles possam, Senhor, degustar essa palavra, Pai. Que cada um de nós possamos entender o que o Senhor quer falar, Pai. Nos ensina, Senhor, a viver nos Teus princípios. Nos ensina, Senhor, a viver os Teus valores. Não nos deixe negociar o princípio para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ajudar uns aos outros, Pai, a viver os princípios que o Senhor já tem estipulado, Senhor, porque o nosso desejo é vivermos as promessas juntos, Pai, até viver a maior promessa de todos, que é encontrar contigo na eternidade, Pai, sentar ao teu lado, Senhor, e viver assim, Senhor, uma vida abundante, Senhor, em nome de Jesus. Se tem algo ainda dentro do nosso coração que está impedindo, Senhor, de vivermos, Pai, esses princípios, eu te peço agora que seja diminuído todo o eu, Pai, e que viva o Senhor em nós, que nós possamos ter a convicção que nós vamos viver e fazer porque é por Ti e para Ti, Pai. E isso, Senhor, carregue no nosso coração, grava, Senhor, na tábua do nosso coração, Senhor, grava na tábua, Senhor, tira toda resistência, Senhor, e que a partir de hoje nós possamos, Pai, te perguntar, Pai, se eu não estou vivendo a promessa, me mostre qual é o princípio que eu estou quebrando, Pai, porque eu não quero mais ser quebrado por nenhum princípio. Eu quero viver na plenitude do Senhor, eu quero viver as promessas que o Senhor já tem para mim. Eu já quero, Senhor, só pegar a bênção que o Senhor já conquistou no madeiro daquela cruz, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus, amém.